95 FM, do Check-up no rádio. Bom dia a todos os nossos internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais. É um prazer imenso, mais uma vez, mais um ano, estarmos aqui, tendo a oportunidade de divulgar, de ajudar as pessoas através de dicas, tirando dúvidas, falando de temas pertinentes à saúde do idoso, que chegam a lugares que a gente jamais consegue nem imaginar, através das ondas do rádio, através da internet e assim por diante. Então é um prazer, mais uma vez, mais uma terça-feira, estarmos aqui no Check-up do rádio, isso há mais de 10, 15 anos. Muito bem. Você pode interagir conosco, 992053030, 992053030, mande para cá a sua pergunta que o Dr. Belísio responde. Hoje vamos conversar sobre Janeiro Branco. O janeiro, além de todas as atribuições, também é o mês voltado aí para as doenças mentais e também pode chegar aí no idoso, na pessoa idosa. Dr. Belísio, como é que a gente pode conversar, tratar, debater, discutir o Janeiro Branco na pessoa idosa? Como todos os meses, a gente tem essa estratégia de ter uma cor para fazer alusão a uma doença ou a uma área da saúde, e isso tem feito com que as doenças sejam melhor entendidas, melhor compreendidas, sejam mais exploradas e a população fique mais informada. E o Janeiro Branco é um mês que se debate, um mês que se faz alusão, conscientização da saúde mental. E a saúde mental é um pilar no paciente idoso, na pessoa idosa. A gente tem alguns pilares, como por exemplo, mobilidade, a capacidade dele se movimentar. Medicamentos é um outro pilar, uso excessivo, deletério de muitos medicamentos. Multimorbidade, que são várias doenças que afligem o indivíduo ao mesmo tempo. Eu sempre digo que o geriatra é especialista em multicomplexidade. Então, também temos o pilar da mente, né? A mente, leia-se saúde mental. E nesse pilar, a gente tem algumas doenças que são mais prevalentes e que se apresentam de maneira, às vezes, sutis, às vezes de maneira difícil de se identificar, como no adulto jovem, como é bem descrita no adulto jovem, e doenças que estão geralmente associadas, aliás, elas estão em conjunto com as doenças que são que acompanham o idoso ao longo do tempo. Então, doenças como depressão é um termo que eles têm um verdadeiro pavor. Tem até um termo que a gente diz psicofobia. Eles têm medo de ter doença mental. Eles não entendem. O Janeiro Branco ele tem esse objetivo de acabar com essa psicofobia. Por que eu não posso ter depressão? Você, seu pai, sua mãe e os próprios familiares também tendem a negar esse transtorno. Primeiro porque não reconhece no pai aquele símbolo de virilidade, de homem que sempre foi positivo, sempre foi uma pessoa que teve a saúde mental plena, não reconhece que ele pode agora estar passando por um transtorno do tipo depressão, ansiedade. Ou a mãe, que uma mulher sertaneja forte que ajudou a criar os filhos até mesmo dentro do curral, no trabalho pesado. Essa mulher não pode ter depressão. Nunca vi os pais chorarem e lamentarem, mas os sintomas de depressão, que essa palavra que eles têm tanto medo, eles são muitas vezes diferentes do choro. Eles são mais sintomas físicos, são sintomas de isolamento, às vezes discreto, está querendo conversar menos, não tem mais o mesmo prazer que tinha antes de receber a família, prefere ficar sozinho, não tem mais o mesmo prazer de fazer aquela caminhada, não tem o mesmo prazer de sair à feira, não tem o mesmo prazer
que antes tinha de ouvir o rádio, não tem o mesmo prazer que tinha antes de ligar para um filho. Então ele perde prazer, perde motivação, ele se isola, ele fica mais irritado, ele perde mais a paciência. Ele até pode ficar triste sem chorar. No discurso dele, na conversa dele, a gente percebe um discurso de tristeza, de que está perto de morrer, que não vale mais a pena. Percebe sintomas inespecíficos, difusos, que não tem relação. Aquela pessoa que só fala em dor e aquela dor não sai do joelho. Aliás, ela sai do joelho, vai para a cabeça, volta para o pé. Uma hora no osso, outra hora no músculo, outra hora no tendão, outra hora na barriga. Então não tem relação com... Então essa pessoa ela tem provavelmente alterações da saúde mental. Ela tem alterações do tipo depressão, ansiedade, qualquer que seja o transtorno que afeta a sua saúde mental. E falando, a gente falou um pouco da depressão, que ela se manifesta nos idosos de maneira um pouco atípica, com sintomas físicos, muitas vezes subvalorizados pela família mesmo, pelo próprio paciente, principalmente pelo próprio paciente com medo de ter esse diagnóstico. Eles têm medo da psicofobia e, além disso, ainda tem medo do tratamento. Eles acham que o tratamento para depressão tem o estigma. Não, eu não estou louco. Isso é uma frase que eu escuto muito e me dói. Não, sim, mas se tivesse também, qual o problema de ser especial? Eu não quero ficar dependente do remédio, é uma outra frase que eles usam muito. Preferem ficar dependente da doença, preferem ficar isolados, sem prazer, perdendo o apetite. Eles perdem apetite, tendo sono alterado, irritado, não deixando ninguém cuidar dele quando ele está irritado. Ele não deixa ninguém levar ele para uma consulta, não deixa ninguém levar uma comida, ele afasta as pessoas de perto dele. Então, além disso, eles têm essa questão de não aceitar, do diagnóstico ser pouco feito, porque a conversa com a família tem a negação, o paciente não quer, já vem com... sabe que tem a doença, mas já vem dizendo que não toma remédio controlado, que não sei o quê. Enfim, nos transtornos ansiosos a gente tem o mais comum é o transtorno de ansiedade generalizada. Aquele nervosismo antecipatório, a pessoa está se preocupando mesmo antes de uma coisa acontecer. Está tendo uma guerra lá na Rússia ou na Israel e ela está tensa aqui em Caicó, com medo da guerra chegar aqui. Então é desproporcional o medo que ela tem de uma coisa acontecer. Vai viajar, tem um medo da viagem, tem medo de que alguém, da morte, tem medo de chuva, tem medos específicos, ela tem medos gerais, ela tem vários medos. A gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Antigamente dizia-se, não, é uma pessoa nervosa, ela é muito nervosa, e é da personalidade dela, se dizia muito, e a gente tem muito isso. Ele sempre foi nervoso, sim, mas sempre foi doente. Hoje está comprovado que não é só da personalidade? Não é que está comprovado que não é só da personalidade. Ou não é? Não é da personalidade na maioria das vezes. É o transtorno de ansiedade generalizada. Aquela pessoa que era irritada a vida toda, é da personalidade dele. Então, ele era doente e vocês não sabiam. A personalidade não tem nada a ver. Ele é irritado. Ele tem uma doença chamada distimia, provavelmente. Uma depressão que cursa com irritabilidade. É uma pessoa muito negativa. A vida toda foi assim. Existe isso? Personalidade negativa? Não. Existe doença que cursa com negativismo, né? Doença mental. Não. Ele sempre conversou sozinho. Não, isso não é normal. Então, dos transtornos ansiosos, o transtorno de ansiedade, essa facilidade de se preocupar com antecipação, o pensamento muito acelerado, tá super alerta em tudo, quer arrumar tudo, quer ajeitar tudo antes que muitas vezes até arruma 2 vezes a casa, 2, 3 vezes, porque viu alguma coisa nesse sentido. São vários os exemplos. Tem outros transtornos, tem assim do pânico, né, que é um tipo de transtorno de ansiedade. Tem um bem relacionado ao idoso, que é o transtorno fóbico pós-queda. É aquele medo de cair depois de uma queda, a pitofobia. Depois que ele
cai ou mesmo entra na iminência de cair, ele desenvolve um medo absurdo. É um transtorno específico, como é um transtorno específico de ter medo de cobra, de barata. Então, são vários os transtornos ansiosos que a gente tem no idoso. A gente tem alguns tipos de depressão também. A gente tem transtornos no sono, doenças de insônia de início, insônia intermediária, insônia terminal, parassonias como a síndrome, parassonias como sonambulismo, como terror noturno, síndrome das pernas inquietas, um transtorno do movimento que atrapalha o sono, síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, a famosa apneia do sono, que tem uma relação direta com o infarto do coração, com o Alzheimer. E o mais clássico da saúde mental do idoso são as demências, né? Eles têm depressão, eles têm ansiedade, mas o carro-chefe que eles mais se preocupam é com a memória, com o esquecimento, com o Alzheimer, que a gente há bem pouco tempo atrás falamos em um programa. Inclusive falando agora não só de Alzheimer, que veio à cabeça. O último programa a gente falou de solidão, as graves consequências da solidão no paciente idoso, né? Então, é um fator de risco para ter depressão e é um fator de risco para que essa depressão se agrave. Então, solidão é um fator de risco para isso. Além de dores, além de perdas sucessivas na família, além de um histórico de vida, de sofrimento mental, é fator de risco para depressão. Além de medicamentos, alguns medicamentos podem causar depressão, situações, gatilhos que podem fazer o indivíduo ter recaída, como preocupação com o neto, com dívidas e assim por diante. Aproveitar a oportunidade aqui e dizer que a dona Maria Nazaré, tá lá do Jardim de Seridó, está ouvindo aqui o programa, está na clínica, vai ser atendida por Dr. Belísio, mas está lá ouvindo o Dr. Belísio aqui no rádio, está dizendo aqui que está ouvindo o médico top, Dr. Belísio, na melhor, que é a 95. Obrigado, dona Maria Nazaré, pela audiência. Daqui a pouco o Dr. Belísio chega aí para o atendimento. Quando eu passei para cá, ela já estava em frente à clínica. Aí. Ela estava do outro lado da rua, porque a clínica ainda estava fechada. Ela estava no telefone. Eu disse: olha, dona Nazaré, que ela sempre traz a mãe dela. Manda um abraço. Abraço. Doutor Belísio, o senhor falou uma situação que chama a atenção, que é a dependência do remédio ou a dependência da doença. Na pessoa idosa, chega um determinado momento que a pessoa tem que escolher, ou você fica dependente da doença ou do remédio? Eu acho, Geraldo, que não tem escolha. Doença é doença. Uma hora ou outra ela vai cobrar a sua dívida. É uma depressão. Não, eu não vou querer tomar remédio para depressão. Vai chegar o ponto que o paciente vai ter ideação, planejamento e execução suicida. Qual é o grande curso de uma depressão? Depressão também não é só você se suicidar. Ela traz prejuízos em outras áreas. Você tem uma doença cardíaca, vamos supor, uma doença que necessite fazer atividade física, restringir o sal, tomar 4, 5 medicamentos. Se você for depressivo, você não vai aderir, você não tem prazer, você não tem vontade, você abandona o tratamento. Então vai dar problema no coração. Você é uma pessoa diabética que precisa tomar insulina, fazer uma dieta mais restrita em carboidratos. Você é depressivo, você não adere, você não tem paciência, você não quer saber disso, tanto faz para você. Então, a depressão, ela tem esse viés também, além de se você não tratar, além de ter o risco do suicídio, você pode ter o risco de prejudicar outras doenças. Por isso que depressão, por si só, ela aumenta a mortalidade dos indivíduos, não só porque o paciente tem o risco de suicídio, né? E a gente vive numa problemática absurda de números alarmantes do suicídio. É uma oportunidade para a gente relembrar que tratar a depressão você evita o suicídio. Tratar a depressão você evita que ele faça adesão aos tratamentos. Faça com que, eu sempre digo, se o seu pai tiver, ou sua mãe tiver bem da cabeça, do humor, alegre, feliz, ele vai deixar você cuidar dele.
Ele vai deixar você ajudar ele. Não é que ele vai deixar você fazer tudo por ele, mas ele vai aceitar melhor o tratamento. A pessoa que é irritada, que é isolada, não tem prazer, ela não vai aderir a uma dieta, a uma atividade física, a um tratamento com medicamento, a um tratamento qualquer que seja esse tratamento. Então, não existe isso de não, eu não vou ficar eu prefiro ficar dependente da doença. Tá certo, ele pode até ficar, mas ele vai voltar. Uma hora ou outra a doença vai cobrar, a família não vai aguentar, não só na depressão, mas paciente que não dorme bem, passa a noite acordando todo mundo. Paciente que entra numa demência, ele não dorme bem, não quer tomar remédio para dormir ou fazer o tratamento da insônia. Ele vai passar a noite acordado, vai passar o dia dormindo. Ele vai ter uma interferência na logística da família. Vai ser muito mais caro ele não depender do comprimido. Eu acho essa analogia importante. Lembrar que a pessoa já tem uma certa idade. Ela passou a vida toda sem precisar. E agora está precisando, que custa? Toma remédio para pressão, toma remédio para diabetes, mas não quer tomar remédio para saúde mental. Isso muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. A família precisa também ter uma consciência, já que ela está lidando com uma pessoa idosa, precisa também conversar com a família? Esse é um ponto crítico. Família, hoje, Geraldo, o que eu observo empiricamente, eu até posso levantar alguma literatura nesse aspecto. O que eu percebo ultimamente é que ninguém tem paciência mais com nada. Ninguém quer esperar numa recepção para ser atendido. Ele quer chegar e ir direto para a sala do médico. Quando espera 5 minutos porque eu atrasei, ele reclama. O cuidador, o paciente não. O familiar. Quando vem para consulta, que neto é esse que ama o avô ou a avó? Ele ama mesmo? Ele não sabe nem qual remédio que o avô toma. Nunca vai lá nem para conversar com o pai, a mãe, com o avô. Ele quer simplesmente criticar quem cuida. Ele quer não tem tempo para nada. Então, quem quer a família, ela precisa se conscientizar que vai ter que cuidar. Se não cuidar, a justiça obriga a cuidar. Não existe isso de você fugir de uma responsabilidade que é sua, além de ser uma demonstração inequívoca de que você não ama aquela pessoa. Não adianta você amar e não cuidar na hora que ela está precisando. Foi amor enquanto ela lhe deu tudo que você quis e agora não ama mais. Então, assim, ter paciência. Precisa levar para o médico, vai, acompanha os medicamentos, acompanha se está tomando os medicamentos, se precisa de ir para fazer um exame. Isso é importante. As famílias, elas não entendem essa necessidade, essa sociedade agora, a sociedade que não tem tempo para nada, que quer resolver as coisas num clique do Instagram, eles vão ter muita dificuldade para cuidar e serem cuidados. Então, muito complicado a família ter que entender a doença, ter que parar, pensar e observar como é que está se comportando. Às vezes ele acha que ele está todo dia com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, mas a última vez que ele conversou já faz 3 anos e ele não percebe que o avô dele está esquecendo. Às vezes é uma pessoa de fora e diz: olha, seu avô está fazendo isso, seu avô está fazendo aquilo, porque ele não tem tempo para aquela pessoa. Precisa ela ter tempo para poder identificar certas coisas, para parar, pensar, planejar, que é uma outra fase da vida. Agora ele talvez precise ficar dependente. E isso não é pegar pelo braço e levar para casa dele, não. Não, eu vou trazer ele aqui para casa. Isso é a sua comodidade. Ele vai achar horrível. Ele não quer sair da casa dele. Ele não quer sair do sítio. Então, é uma oportunidade, esse Janeiro Branco, também das pessoas se sensibilizarem. Idoso requer tempo, observação. Ele não vai de primeira. Ele tem a questão de que ele tem o poder sobre o neto, e não é o neto que tem o poder sobre ele. Você tem que ir com a patente de neto para tentar ajudá-lo. Porque se assim não for, vai ser muito difícil você lidar, por exemplo, com a demência
avançada, todo o trabalho do mundo, paciente descompensado ou com um paciente depressivo, irritado, toda hora falando coisas que lhe ferem, ou toda hora tentando cometer suicídio, ou vai para vários médicos e ele não segue nenhum tratamento. Muitas vezes é porque a família quer levar para o médico ali, resolva e desaparece, nunca mais nem pergunta: vovô, o senhor está tomando remédio? Vovô, vamos conversar aqui um pouquinho, me diga como é que o senhor está. Que remédio? Passaram remédio para mim? Acontece muito isso. Eu gosto sempre de falar nesse ponto que quem tem que assumir as responsabilidades no idoso, principalmente aquele idoso que já tem um grau de dependência, são os familiares, se eles amam, né? Quem ama, cuida. Aquele idoso mais independente, que está sendo acompanhado para um envelhecimento ativo, saudável, uma longevidade saudável, ele não, ele tudo bem, ele vive sozinho, ele é independente, ele vai para consulta só, ele faz a caminhada, a corrida, ele toma os remédios, aí tudo bem. Mas o idoso dependente, ele requer amor, ele requer a prova de que realmente seus familiares amam ele. E eles entram muito em transtornos mentais por solidão, por se sentir um peso para a família, por se sentir que está dando gasto para a família, por achar que está atrapalhando a vida de um neto, de um filho. E muitas vezes falta organização e que esse coração seja tocado dos familiares. Muito bem, doutor Belísio, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Até a próxima, né? E mais uma vez repetir aqui um feliz 2024 para o senhor, para todos da clínica, para todos os pacientes e para toda a comunidade idosa, para todos os nossos idosos. Mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Não, eu que agradeço a participação, só deixar a divulgação das nossas redes sociais no Instagram, Dr. Belísio Geriatra, no YouTube, Dr. Belísio Geriatra, no Facebook, Dr. Belísio Geriatra, e no nosso canal do Instagram. Vai lá no nosso canal do WhatsApp, vai lá, coloca 99687-8877, esse é o meu número, e você segue naquela barrinha de status, você segue o canal, procura lá o canal do Dr. Belísio, você segue, e Dr. Belísio Neto, segue lá esse canal e você vai ter esses conteúdos sempre atualizados. Toda semana eu posto 3, 4 conteúdos, entrevistas, conteúdos novos gravados, matérias, posts diversos que vai ajudar vocês, e tudo de graça. Abraço e até a próxima terça-feira. Muito bem.